dia, estamos aqui diretamente da TV Supernova para toda Brasília e Brasil, com mais uma etapa aí do programa Fala Brasília na política. E hoje com mais um candidato à Câmara Legislativa, uma vaga na Câmara Legislativa, né? Aqui o deputado por mais de 4 mandatos, né, Wasney? 5 mandatos, deputado Wasney Derrolli, que vai falar um pouco aí, né, da sua trajetória política e falar um pouco do que ele tem aí, né, de projetos para Brasília, o que já foi executado para Brasília através de emendas parlamentares que ele destinou, falar um pouco da atual situação política aqui do Distrito Federal e para a gente conhecer. Mas eu estou convidando várias pessoas, vários candidatos aqui para a gente fazer um bate-papo, um bate-bola político, né, para a gente conhecer. Muita gente já conhece os mandatos anteriores do deputado Wasney Derrolli, mas a gente vive hoje uma nova fase, que são aqueles jovens que não conheciam e hoje serão um eleitorado até grande, né, um número grande aí, e pessoas que ainda não conhecem o trabalho que vão conhecer. E já para começar, desejo-se um bom dia e também assim que seja uma correria que todo mundo vai estar fazendo assim, né, para estar aí nessa nova fase. A política começou há alguns dias atrás, né, e fala pra gente, Wasney, se eu veio de onde, qual foi a base que te trouxe para a política de Brasília, né? O que te motivou a defender o povo brasileiro, a estar na Câmara Legislativa, né? O que te motiva a estar implementando leis para a defesa do povo no DF? Ana, eu agradeço inicialmente, parabenizo o programa, considero muito importante esse diálogo com a sociedade, como uma forma de empoderamento da nossa sociedade, para que ela esteja não só mais bem informada, mas também mais envolvida e mais participativa. Principalmente nessa ocasião que a política bastante criminalizada, né, a população está muito desacreditada e indiferente. E não creio que isso ajuda e nem creio que isso contribui no processo de fortalecimento da cidadania e fortalecimento da formulação e implementação de políticas públicas tão necessárias na nossa cidade. Veja bem, Ana, eu sou originário de Goiânia. Eu nasci num bairro histórico de Goiânia, que é Campinas, um vilarejo que existiu antes de Goiânia ser formado. Vim para cá nos idos de 1958, quando meu pai já estava aqui e papai fez parte, e nós também, da inauguração de Brasília, nesse trabalho de pioneirismo que se formulou em Brasília. Então, aqui eu adquiri a paixão. Morávamos na 2ª Avenida do Núcleo Bandeirante, papai era mecânico, né, e lá nós criamos as primeiras raízes aqui em Brasília. Voltou por um período para Goiânia e depois retornei para a Universidade de Brasília para fazer meu curso superior. Portanto, de lá para cá, estou em Brasília todo esse período. Estive fora em Belo Horizonte, estive fora na Inglaterra estudando, estive fora em vários momentos da minha vida, mas sempre retornando para cá como um verdadeiro lar, como um verdadeiro espaço. A cidade, lar da minha vida é Brasília. Brasília conhece desde o início, né, Wasney? E eu fico observando, o senhor é um deputado atuante, conhece verdadeiramente os problemas da cidade. Wasney, a gente tem visto que a política de Brasília está desacreditada, mas também temos visto pessoas como é o seu nome, pessoas que ainda têm crédito. Tanto que onde a gente passa e fala o seu nome, as pessoas falam assim, uma boa pessoa, um bom nome. A que se deve esse elogio das pessoas? Você falar de você mesmo é complicado. Mas você acha assim que qual é o ponto primordial para a gente conquistar isso? Até para a juventude de hoje saber como se fazer uma boa legislação, ser uma pessoa boa para defender outras. Veja bem, Ana, na realidade todos nós gostamos de que os nossos egos sejam massageados. Isso nos envaidece tremendamente. Mas isso é ao mesmo tempo uma armadilha. Nós, na política, ou entendemos que a política é um instrumento de servir a população, de dialogar com a população e de estar
e caminhar com a população, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade, de fragilidade. Veja bem, a política ela exige muito que seja construída com diálogo, com entendimento, com paciência, com humildade. Muitas vezes a gente encontra um cidadão indignado, revoltado, você tem que dialogar. Nós somos diuturnamente testados, como falamos, como pensamos, como agimos, né? Então, temos que ter uma disciplina com o exercício de um mandato. Eu sempre digo, às vezes o mais difícil não é se eleger, o mais difícil é se colocar e se comportar como representante da população. Porque você não representa seu nome, você representa a população e é por isso que ela olha e te cobra. Ela sempre olha um político para criticar, para observar, para poder atentar principalmente para aquilo que nega a natureza do exercício de um mandato parlamentar. Por isso, é muita paciência, humildade, e isso são obrigações, né? Eu sempre digo, honestidade, humildade são atributos inerentes à própria atividade. Pessoa muito arrogante, que anda muito sapato alto, no sentido de que não dialoga, não tem paciência. Inclusive, que é a pessoa mais chata que eu beba, mas até com ele você tem que ter a paciência. Você tem que saber tratar com ele. Isso é um exercício. Tem pessoas que não têm essa paciência, não têm essa disposição, e a atividade política exige capacidade de diálogo, capacidade para ouvir, capacidade para ver e capacidade para presenciar. Às vezes a presença silenciosa é mais importante do que o discurso. Ouvindo, e isso é muito importante para a população. Dá ouvido, às vezes, com pessoas se expressarem. Exatamente. Você tem Brasília, que é uma cidade que tem uma ocupação permanente em situação de vulnerabilidade, né, também às vezes de irregularidade. Você tem que atentar, você tem que ir, você tem que ouvir, você tem que ver. Você não pode sair criminalizando todo mundo, né? Que porque mora em condomínio, porque ocupou aqui. Nós não somos seres invisíveis. Agora, nós temos que respeitar o patrimônio público, respeitar o diálogo das autoridades, porque senão não vale a pena você ter uma estrutura do Estado dedicado à disciplina através de políticas públicas. Então, tem que canalizar essas demandas para as políticas públicas destinadas à moradia, políticas públicas destinadas ao atendimento de crianças, de adolescentes infratores. Essa série de questões, ela precisa da paciência, que muitas vezes é a maneira da população dizendo que ela não está sendo ouvida. Ok, olha, a gente está vivendo uma fase, quem está acompanhando mídias sociais, quem está acompanhando televisões, rádios, a gente vê aí uma disputa muito acirrada, principalmente para as vagas de governo de Brasília. Mas vemos também pessoas que um lado diz que é ficha suja, o outro lado diz que não é, e debate daqui, desembargador fala um, o outro derruba o que já foi falado. Ao seu ver, como presidente da Câmara Legislativa, ao seu ver, esse sistema, eu vou fazer uma pergunta até que talvez possa parecer meio pesada, você acha que o sistema judiciário de Brasília ainda é um sistema de que se pode confiar, pode ter certeza de que a gente, não, se foi liberado é porque era limpo mesmo, ou se foi condenado é porque era sujo mesmo, há interesses através de mídias, ou há mídia atrapalhando, ou mídia beneficiando, você acha que ainda existe muito disso em Brasília? Veja bem, os advogados, Alan, são espertos em utilizar os recursos. O judiciário é cheio de recursos. Nós precisamos, você está se referindo a esse período dramático que Brasília viveu com o ex-governador Arruda e todo o cenário que foi construído. Isso tem que ser resolvido. A cidade tem que quitar essa dívida com a sua própria consciência. Até mesmo, André, porque a sociedade fica sem saber. Pô, eu posso fazer que não dá nada? Será que por ter dinheiro, por ter poder, não vai acontecer nada? É assim que funciona a política de Brasília? Né? Agora, veja bem,
o Poder Judiciário, ele é um instrumento fundamental numa sociedade democrática. Ele, às vezes a gente acha que até eles estão viesados ou cometendo deslize proposital para tirar esse ou aquele proveito. O processo judiciário depura tudo isso. Não tem como certas decisões judiciais predominar quando você tem um Ministério Público, você tem uma cadeia de instâncias do Judiciário. Então, essa história de brincar com o Judiciário, isso não ajuda a sociedade. Então, eu não tenho dúvida, o Judiciário vai responder com a devida transparência, com o devido cuidado com as coisas públicas. Agora, nós também não podemos ir condenando as pessoas, sendo que julgamento você tem que ter um processo, você tem que ter as instruções, você tem que ter prova, você tem que ouvir. Isso é monitorado, é acompanhado pelo Ministério Público. Há um outro quadro que se tende a criminalizar o Ministério Público. Nós podemos discordar disso, daquilo, às vezes eles foram extremamente exigentes, quando há temas tão relevantes em que eles não têm a menor sensibilidade para cuidar, para aprofundar, mas não interessa, é uma instituição que tem um papel fundamental no Estado Democrático de Direito, ou seja, na estrutura da democracia o Ministério Público exerce um papel enorme. Então, exagera aqui, pode ter problema ali, o processo vai depurar todas essas coisas. E nós temos que ter a paciência republicana para poder ver essas coisas ser esclarecidas e a sociedade ver resolvida. Agora, eu encerro esse questionamento ao próprio Tribunal de Contas, que analisou as contas de 2009 do ex-governador Roriz, do ex-governador Arruda, que rejeitou as contas. Isso é inédito no Tribunal de Contas do Distrito Federal, rejeitar a conta do ex-governador. Foi enviado à Câmara e aí o Tribunal, por um recurso encaminhado pelo ex-governador, pelas suas representações judiciais, entrou com recurso de reanálise e reconsideração. E aí, então, o Tribunal de Contas pediu de volta a documentação para que pudesse. Só que isso é uma prestação de conta de 2009, que normalmente é 1 ou 2 anos que deve estar votando. Nós estamos em 2014. Então, não podemos utilizar de artifícios para negar à sociedade esclarecimentos que ela precisa ter numa análise. Votar é um direito do cidadão, mas é também uma reflexão do dever da consciência do quadro social e político que o Brasil vive. É isso, Asnei. E 2014, eleição, a gente está vendo acirrada, a gente está vendo que aumentou bastante o coeficiente entre os partidos das coligações para se adquirir um total de voto. A sua coligação do seu partido, você acha que dificultou mais? Vai ser uma eleição, ao seu ver, muito acirrada? Como que está, ao seu ver? O Partido dos Trabalhadores, ele coligou com o PP, portanto, o que foge, no meu modo de entender, da história, da construção política partidária. É verdade que o PP sempre tem estado com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, a gente tem que respeitar. Agora, é uma situação um tanto quanto esdrúxula do ponto de vista político e ideológico, da linha política do PT, que eu sempre respeitei, tenho amigos, e da linha política do PT. Na política, você tem que respeitar as divergências. Agora, nós não fomos consultados, a direção do partido entendeu por bem aceitar essa coligação. Nós temos que conviver com algo que foi decidido em instância superior. Isso, só para terminar a sua entrevista, Lasdinho, vamos para a base da sua campanha. Seu projeto principal, qual o seu projeto que você vai puxar aí nesses dias em discussões com as pessoas? Em macro ou é um projeto em conjunto
que você sempre defendeu, que a gente viu aqui, como ampliação de rede de escolas técnicas, criação de universidade distrital, recursos para limpeza do lago, sempre viu esse trabalho. O Asni, a gente tem estudado, participou aí da legalização daqueles lotes que chamados de esquina, né? Meios de esquina, que a gente tem participado de alguns processos. Ele sempre teve vários, pontas de quadra, né? Eu sempre troco o nome, mas é isso. Mas tem um macro para essa campanha, algo novo que o senhor criou e vai defender? Olha, veja bem, Alain, eu não sou daqueles de inventar novidade. Tem gente que gosta de ficar inventando novidade. Eu creio que nós temos dois grupos de problemas que no meu modo de entender são prioridades em Brasília. Seja para a juventude, seja para as crianças. Em primeiro lugar é a questão da educação. O projeto da educação integral, uma bandeira fundamental, não é apenas a escola, não é apenas a sala de aula. Há todo um conjunto de formulação, de elementos que tem que compor esse projeto para dar razão de ser dele. E agora esse debate está cristalizado no plano distrital de educação, PDE, que deve estar sendo encaminhado para a Câmara nos próximos dias, que deve concentrar os nossos esforços sobre a questão do ensino especial, as crianças com certos graus diferentes graus de dificuldades pessoais, né? Que são as crianças especiais, o autista, o deficiente visual, então uma série de questões que exigem um atendimento, seja a política da inclusão, mas também seja a política no atendimento na rede das escolas de ensino especial, que na rede privada não tem, na rede pública tem. Temos que ver a questão da política da creche, do ensino superior. Eu tenho uma emenda à lei orgânica, por exemplo, que define 3% dos recursos da área de educação para o ensino superior em Brasília. A Universidade Distrital precisa consolidar. Nós já temos a medicina, a enfermagem, a parte de pedagogia, né? E temos a escola de música que caminha para isso, né? Brasília tem um conteúdo na área da segurança riquíssimo, que tem que ser transformado numa escola de nível superior. E assim muitas outras. Nós precisamos fortalecer esse projeto em Brasília. Há outro grande tema que Brasília tem, que é fundamental, e aí é um contencioso, é a questão fundiária. Os nossos antecedentes, né, nos deram um legado muito grande, que foi uma quantia de terra pública gigantesca para que a cidade pudesse administrar. Né? E nós, consequentemente, surgiu muitas ocupações que não foram devidamente regularizadas e entraram no processo da legalização com a documentação, isso, aquilo, outro. Tem a questão na área rural, que tem N fatores envolvendo esse processo na regularização, as áreas de templos religiosos, entidades sociais. Então, a questão fundiária em Brasília, a lógica dos condomínios, né? Como é que isso nasceu, como é que isso se consolidou, Sol Nascente, Pôr do Sol, Vila Cauí, Engenho das Lajes, setor habitacional Águas Quentes, né? Nós temos aí as próprias instâncias, nós temos N localidades para poder ser dado um trato de regularização. Ontem eu fui na casa de um amigo lá no setor Primavera, um ex-diretor do Simples, professor extremamente experiente, já até aposentado, morando num excelente local no setor Primavera, um setor inteiramente ilegal, né, que pegou aquelas franjas de terra ali da área. E se a gente observar, qualquer pessoa que, não falando de religião, mas ou católico ou evangélico, desde o princípio de tudo, a luta das pessoas era pela terra. Então isso não se faz diferente hoje. A história da Bíblia é montada na busca de um povo que fundou uma nação, que era a terra prometida de Canaã.
onde manava leite, mel, e aí vem toda a história de Caleb e Josué, quando vão pesquisar a busca daquele terreno, lutou, teve encrenca, né? Teve encrenca. Nós precisamos entender que na realidade a terra não é produto de governo. Tá certo. A terra foi um produto de Deus e temos que administrar de maneira absolutamente responsável, não permitindo quem tem demais, né, que evite que outros não tenham nada. Então tá aí, vocês estiveram aqui, né, conhecendo um pouco do perfil do candidato a uma vaga à Câmara Legislativa, né, que já passou por lá outras várias vezes, 5 mandatos. O Asnei Derrolo, que sabe falar com muita experiência sobre como é lutar por Brasília. Lutar por Brasília é o que ele tem feito há esses longos anos. Uma pessoa aí que você está conhecendo, quem não conhecia, e revendo aí quem já conheceu o trabalho do candidato Asnei Derrolo, que vem pelo Partido dos Trabalhadores. O número é 13222, né, Asnei? E está aí contando com vocês, né, para estar olhando, para estar estudando o perfil, convidando, se quiser, né? A gente está passando por vários candidatos aqui. Foi um prazer, Asnei, ter você muito aqui obrigado. Dando essa entrevista. Estava vários tempos chamando, convidando, né? Na nossa humilde residência, como diz aí. Não, André, eu quero te dizer assim, da admiração que eu tenho por você, pelo trabalho pioneiro que você faz, que não é no estúdio dos grandes grupos de mídia do país. Aqui está a verdadeira mídia, a mídia que tem um contato com a população, que dialoga o problema da população, e aí você é forjado, além de toda a formação acadêmica que você precisa ter, mas você é forjado numa caminhada de identidade com a população. Isso é o verdadeiro jornalismo. Obrigado.